Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui hoje para fazer mais uma aula, continuar o nosso conteúdo sobre verbos. Você vai falar assim, ai professora, eu não aguento mais ouvir falar em verbos. Pois é, pessoal, é que o verbo, ele é uma palavra extremamente importante, como eu já disse anteriormente e repito hoje, vou reforçar hoje, você precisa estudar essa classe, de palavras com muita atenção, porque é o verbo o responsável por fazer com que a nossa mensagem, o nosso texto, ele realmente seja claro, coerente, e dentro dessa classe de palavras você vai ver o quanto ele é vasto no nosso ensino de língua portuguesa. E trabalhando o verbo, então, nós já vimos nas aulas anteriores, já conversamos e aprendemos que o verbo é uma palavra como o substantivo, como o adjetivo, como o advérbio, como as outras classes, mas ele em especial nós estudamos por um pouco mais de tempo para que nós possamos compreender e usá-lo de forma correta no nosso texto. Então, vejam só. Hoje eu trouxe para vocês algumas especificações. Professora, o que é isso? São as maneiras como o verbo se divide, flexiona, como você pode identificá-lo e como você pode usá-lo na hora da escrita, certo? Então eu tenho aqui, nós do 7º ano estamos estudando o verbo, nós estudamos o modo indicativo. Nós sabemos que o verbo pode ter 3 modos, lá naquela primeira aula. O modo indicativo, que é o modo da certeza. Eu tenho certeza de que eu estou assistindo a esta videoaula. Eu assisto. Eu tenho certeza de que eu assisti a videoaula anterior. Eu tenho certeza de que eu assistira àquela videoaula lá do comecinho do bimestre. Então, o verbo ele vai ser flexionado com certeza no modo indicativo, ok? Depois, o verbo ele faz parte, está dentro do tempo. Por quê? Porque você não fica o tempo todo falando só do presente, só do agora, Então, eu dou aula, eu explico, eu almoço, eu janto. Não, eu almocei, eu jantei, eu lecionei para vocês. Amanhã eu jantarei, claro, se Deus quiser. Jantarei, almoçarei, estudarei, assistirei. Então vejam que esta palavra, o verbo, ele está dentro de um tempo. Eu me refiro às ações que eu fiz, às ações que eu faço e às ações que eu farei. Dentro destas ações, eu vou chamar de modo indicativo e vou chamar essa divisão de tarefas tempo. Então, eu fiz no tempo passado, pretérito, eu faço no tempo presente, eu farei no tempo futuro. Nós já estudamos os tempos na aula anterior. Pessoa. A pessoa, nós vimos que são as pessoas que estão sendo faladas no texto. Se eu falo sobre mim, eu sou a primeira pessoa. Se eu falar sobre você, aluno, segunda pessoa, Tu assististe a aula de português, Tu assistes, neste momento tu assistes. Na semana passada tu assististes. Amanhã tu assistirás. Tu assistirás? Não, professora, Tu assistirás, tu assististes. Vamos lá, vamos entender isso aí. Então, quando eu pego pessoa, eu vou então flexionando essa pessoa. Eu vou fazendo essas flexões aí, Número. O número, então, são a quantidade que eu uso. Se eu falar somente com uma pessoa, eu estou usando o número singular. Se eu estiver falando de ou com mais de uma pessoa, eu posso falar eles assistem, nós assistimos. Então, aqui eu tenho o número plural, porque quantas pessoas estão fazendo essa ação? Mais de uma pessoa. Então, trazendo para o nosso dia a dia,
Antigamente, agora graças a Deus, né, com a nossa globalização, a maioria já consegue fazer as concordâncias que a gente chama de pessoa e número. Então, eu e o meu aluno iremos ao refeitório. Eu e o meu aluno, como é que eu faço essa substituição, né? Eu vou utilizar, então veja, eu tenho mais de uma pessoa, eu vou procurar uma pessoa que encaixe aqui. Eu e o meu aluno, quem? Eu estou junto, nós. Então eu vou para a pessoa, primeira pessoa do plural, do número plural, porque são mais de uma pessoa e eu tenho um número chamado plural. Então, dentro desse conteúdo, trouxe só para você recordar que o teu verbo, ele então faz essas flexões, certo, queridos? Flexões, então, é como o verbo pode mudar. Ele pode mudar no modo, no tempo, na pessoa e no número, ok? Muito bem. Agora, nós iremos falar sobre um outro conteúdo que diz respeito a conjugações. Quando você recebeu a sua tabela, lá na sua lição de casa, você recebeu uma tabela com o tempo e as pessoas, né, contemplando o número, do modo indicativo. Quando você foi conjugar, né, você percebe que você conjuga assim, eu faço, tu fazes. Essa troca de pessoa e de número a gente chama de conjugação. E os verbos, eles são separados de acordo com as conjugações. Como que é isso? Então vamos lá. Você tem então, o verbo ele pode ser separado em 3 conjugações. Como que pode ser feita essa conjugação ou essa separação? Os verbos são separados em primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Por que isso? Digamos que eles pegaram todas as palavras que são verbos, né? Os linguistas pegaram as palavras chamadas verbos e separaram, colocaram todos os verbos, né, palavras, verbos, que terminam em ar. Ar. A professora vai fazer esse som para você lembrar, porque senão fica, né, ar. Então, eu vou lá e pego conjugação de verbos terminados em ar. Falar. Quais verbos mais eu tenho com a conjugação, a primeira? Gravem isso, tá? Primeira, tá esquisito isso aqui, né, mas vamos arrumar. Primeira conjugação, ar. Falar, estudar, andar, pensar, amar, né? Então, eu tenho todos esses verbos que terminarem em ar, eu vou chamar de verbos da primeira conjugação. Entendido? Então, vamos lá. Os verbos da primeira conjugação são todos os verbos que, quando estão escritos no infinitivo, assim, ó, verbo escrito dessa forma, a gente chama de infinitivo, tá bom? Então, toda vez que o meu verbo estiver escrito dessa forma, você vai chamá-lo de verbo da primeira conjugação, né? E ele está no infinitivo. O que é isso, professora? Significa que ele não está conjugado, que você não colocou ele naquela tabela, que você não flexionou. Então, vamos voltar um pouquinho. Todo verbo que estiver escrito, né, na sua conjugação, primeira, segunda e terceira, ele está no modo infinitivo, ele está na forma nominal infinitiva. Mas vamos devagar. Então, vamos para as conjugações. Então, todo verbo que terminar em ar pertence à primeira conjugação. Todo verbo que terminar em er, você vai ter a segunda conjugação. Todo verbo terminado em ir fará parte da terceira conjugação. Então, vamos lá. Falar, como eu disse, né? Falar, então eu vou colocar aqui falar, ele pertence à primeira conjugação. Professora, o que tem a ver esse primeira? Tem a ver com pessoa? Nada. Nada a ver com pessoa. Não vai voltar lá para pessoa porque não tem nada a ver. Pessoa é quando você flexiona para conjugar. Aqui você está cuidando das palavras, do verbo. Então, aqui eu tenho primeira conjugação, o verbo falar. E o verbo vender? Ó, vender, qual que é?
segunda. Então, eu vou entendendo que o verbo vender pertence à segunda conjugação. Por que mesmo? Porque ele terminou em er. Todo verbo terminado em ir será da terceira conjugação. Então, aqui eu tenho terceira conjugação. Então, é isso, meus amores, tá? Nós temos aqui as conjugações. Então, se eu tivesse que colocar aqui para vocês, eu vou aproveitar esse espaço, e vocês vão perceber que eu posso fazer uma tabelinha curta, rápida com vocês. Vamos fazer aqui, né? A professora sempre gosta de deixar bem claro para vocês, para não ficar nenhuma dúvida na hora de realizar o seu exercício. Então, vamos lá. Verbos da primeira, faz de conta que você está lá no seu livro fazendo o exercício para encontrar ou separar os verbos e classificar em conjugação. Então, escreva verbos. Verbos da primeira conjugação. Amar, andar, que mais? Soltar. Vejam, por que ele pertence à primeira conjugação? Porque todos os verbos que eu escrevi estão escritos e terminados em ar. Logo, todos os verbos pertencem à primeira conjugação. Entendido? Vamos para a segunda conjugação. A segunda conjugação, ela é a conjugação do er. Então, vamos lá. Fazer, vender, colher. Vejam, aqui nós temos os verbos terminados em er. Todos estão terminados em er. Logo, eles pertencem à segunda conjugação. Então, todo verbo terminado em ar, primeira conjugação. Todo verbo terminado em er, segunda conjugação. E o verbo terminado em ir. Então, abrir, partir, sair. Aqui eu tenho os verbos terminados em ir. Logo, eu chamo, né, de terceira conjugação. Por quê? Porque todos eles terminaram em ir. Certo, meus amores? Então, se o meu verbo terminar, né, na forma infinitiva, o que é infinitivo? É quando ele não está conjugado, tá? Então, ele não está conjugado, eu chamo de verbos no infinitivo e verbos que pertencem à primeira, segunda e terceira conjugação, certo? Isso, então, é a maneira como eu chamo o meu verbo quando não está flexionado. Verbos na forma nominal e infinitiva e através da sua terminação, né, da desinência que a gente chama, eu classifico esse verbo nas conjugações, certo? Então tá. O verbo também, quando eu vou estudar o verbo, eu descubro que, voltando ali para a flexão, eu descubro que tem algumas partes do verbo que na hora de conjugar, elas se repetem e às vezes não. Então, nós vamos trabalhar agora com o verbo e a divisão do verbo, ok? Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, que entender que os verbos, por que eu estudei isso? Para entender aquele lá. Então, o meu verbo, ele termina em ar, er e ir. Vejam aqui, o verbo, eu peguei o verbo falar. Falar. E eu vou pegar esse verbo e vou retirar a conjugação verbal dele. A conjugação do verbo falar é ar. O que é que ficou quando eu retirei a minha conjugação, a minha desinência, né, de modo, pessoa, que a gente já vai aprender? Eu tenho o radical. O que é radical, professora? Radical é a parte do verbo que se mantém quando eu vou conjugar. Então, como nós já usamos isso aqui, a professora vai aproveitar esse, vou apagar desse lado e você vai caminhar comigo de lá para cá, tá bom? Então, nós vamos entendendo assim, ó.
Vamos fazer uma conjugação verbal para vocês entenderem aquele lá. Vamos conjugar o verbo amar. Eu sempre gosto dele porque ele é um verbo curtinho e você consegue perceber certinho como é que esse verbo muda ou não muda, né? Então, nós temos lá as pessoas. O que a professora está fazendo aqui? Colocando as pessoas, né? As pessoas que eu vou utilizar para conjugar. Olha lá. Então, tá. Vamos conjugar o verbo amar? Então, vamos conjugar no presente. Que tempo, professora? No tempo presente. No tempo presente, o meu verbo significa que eu estou fazendo, neste momento, eu faço a minha ação. Então, neste momento, eu amo muito o que eu faço. Então, eu amo ensinar. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu agora amo. E você? Você ama? Você ama estudar? Ah, professora, tá. Tudo bem, mas você entende que você precisa gostar, você precisa ter prazer em fazer as coisas, porque tudo aquilo que você faz com muito prazer é mais rápido, é mais leve, você percebe que o tempo passa rapidinho. Então, vamos lá. Eu amo, tu amas. Ele ou ela ama. Nós amamos, né? Vós amais. E eles amam. Vejam, aqui a professora fez uma conjugação, né? Eu flexionei o meu verbo em, tudo isso a gente já aprendeu, ó. Tempo, pessoa e número. Então, aqui eu tenho número singular. Pessoas que fazem as ações sozinhas, estão lembrados? Aqui eu tenho o plural. Pessoas que fazem as ações juntas. Deixa eu ficar desse lado. Então, eu tenho tempo, pessoa e número, certo? E eu flexionei o meu verbo. Oh, ficou um P, amar aqui não dá, né? Amar. Agora, eu vou perguntar para você, tá? Vamos apagar aqui e vamos entendendo as perguntinhas que a prof vai fazer e vai te mostrando aqui, presta atenção. Então, você vai agora fazer o favor para a prof de me dizer, vamos lá. Então, vamos lá. Retirando, a professora vai fazer perguntas para você. Tempo, primeiro modo, né, queridos? O modo em que eu usei o meu verbo, o tempo, a pessoa, o número e a conjugação. Então, vamos lá. Eu vou usar a primeira pessoa porque sou eu, professora, que estou aqui. Então, eu vou usar o tempo. Qual foi o modo? É o modo indicativo, que é o modo da certeza. Então, eu tenho certeza de que eu amo. Eita, ficou feio isso aqui. Indicativo. Certeza de que eu amo. Certeza de que eu amo. Eu tenho certeza, então eu amo. O tempo. Qual foi o tempo que a professora utilizou ali para conjugar? O tempo presente do modo indicativo. Pessoa. Vou eleger a própria professora. Vou colocar eu. Estou falando de quem? Da professora. Eu. Então, eu estou na primeira pessoa. E o número? Quantas pessoas? De quantas pessoas eu estou falando? A quem eu estou me referindo? A mim. Quantas pessoas você está vendo aqui? Uma. Então, o número será singular. Voltando para a tabelinha, ó. Eu, o tu, ele, o ela é sempre singular. E a conjugação? Esse verbo pertence a qual conjugação? Amar. Ar, como é que é mesmo, gente? Primeira. Por quê? Primeira conjugação. Aí eu coloco primeira conjugação, ar. Entenderam? É simples. É só você raciocinar que quando o seu verbo estiver escrito, né, terminações ar, e ir, você vai chamar de primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. Ok? Então, quando o verbo está escrito dessa forma, a gente chama de infinitivo.
significa que o verbo está na forma nominal, é o nome que a gente dá para ele sem flexionar. Vejam, o verbo está aqui no infinitivo, mas quando eu faço essa conjugação, essa flexão, eu flexionei o verbo. Aqui, amo, amas, ama já não é mais infinitivo. Por quê? Porque aqui ele está flexionado. Quando é que ele vai estar no modo infinitivo, perdão, na forma nominal infinitiva? Quando ele estiver escrito desta forma, ok? Então agora a professora já fez o que tinha que fazer ali para você entender. Agora eu vou pegar esse verbo e vou separar em partes principais do verbo. Digamos que eu vou pegar o verbo e vou cortar ele para entender como que a gente faz para achar o radical de um verbo. Então, a gente precisa aprender essa outra regrinha, tá? A professora vai apagar e você vai me acompanhar aqui assim, ó. O verbo amar, ele será dividido em radical, que foi que eu coloquei lá para vocês, e desinência. Ah, que nome! O que é desinência, professora? É a parte que muda quando você conjuga o verbo. Quando você estava conjugando, você ama, amamos, né? Então aqui eu tenho, ó, amar. Qual é a parte do verbo amar que eu sempre, ó, eu amo, tu amas, ele ou ela ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Amores, presta atenção, vejam, não tem uma parte aqui que a gente sempre repete? Querem ver? Ó, e am. Ai, pessoal, o que é isso? É o que você repete, querido, ó. Veja, você sempre repete o AM. Sabe como a gente chama essa parte do verbo que se repete? Radical. O radical é aquela parte que quando você está conjugando, você sempre escreve de novo e vai mudando só o final da palavra. Aquela parte que se mantém, nós chamaremos de radical. E é o radical o responsável por te ajudar na hora de flexionar o verbo. Então você coloca assim, ó, o radical, ele muda na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa do singular, depois na primeira pessoa, na segunda pessoa e na terceira pessoa do plural. Vejam, ele sempre se repete. Essa parte do radical que se repete, nós chamamos, essa parte do verbo que está sempre, né, se repetindo ali, repete sempre, nós vamos chamar de radical. E a outra parte que vem depois, essa aqui, nós chamamos de desinência, tá? Então, nesse exercício que a gente fez agora há pouco, a prof vai aproveitar e vai dizer para você assim, ó, sabemos já que o nosso verbo pertence à primeira conjugação ar. Eu vou colocar aqui agora, então eu tenho aquele verbo, esse verbo foi conjugado no tempo presente. Eu retirei a primeira pessoa, que é a professora, eu. O número, né? Então, primeira pessoa aqui, vamos colocar do ladinho, né? Para eu lembrar, eu. O número é singular, porque é uma pessoa. A conjugação do verbo é na primeira conjugação, pertence à primeira conjugação terminada em ar. E agora eu vou colocar aqui, para a gente poder entender, o radical do verbo. Qual é o radical deste verbo, meus amores? Vou até colocar com caixa alta para facilitar aí vocês lembrar, né? Vocês lembrarem. Então, olha lá, o radical do verbo amar é o ok? Então, vejam, nesse caso, o meu radical, ele se manteve, ele não mudou. E aí a gente vem aqui só, né? O verbo falar, que é da primeira conjugação também. O verbo falar pertence o seu radical, o professora, né?
Desinência é o ar, que é o que ficou, ou é a desinência da primeira conjugação. Então, eu tenho lá, ó, o radical, em alguns verbos, ele sempre se repete, tá? Então, falamos, vend, vendemos, abd, abrimos. Vejam, se você for conjugar estes verbos, você verá que eles irão se repetir, tá? Então, vamos fazer só um momentinho para entender tudo que eu falei. Nós hoje, até este momento, nós vimos que o verbo, ele é flexionado em tempo, modo, tempo, pessoa, número, e hoje, especialmente, nós falamos sobre as conjugações. Então, os verbos, eles podem ser divididos em conjugações, eles são divididos em conjugações. Todo verbo terminado em ar, então aqui eu tenho falar, né? O verbo falar é da primeira conjugação. Por que terminou em ar? O verbo vender é da segunda conjugação, porque terminou em er. O verbo abrir é da terceira conjugação, porque terminou em ir. Então, hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre os verbos, que além de flexionados em modo, tempo, número e pessoa, também ele é classificado de acordo com a sua conjugação. Após entendermos isso, nós também vimos que o verbo, ele possui um radical e uma desinência. O próprio verbo, a palavra. Prof, eu ainda não entendi. Então, a professora vai colocar aqui para vocês ver se vocês conseguem entender a questão do radical, né? Essa parte do radical ainda não ficou muito clara, talvez. Então, vamos só fazer a mesma coisa com os verbos, tá? Então, a professora vai colocar aqui, ó. Vamos escolher o verbo aqui, falar. Aqui, o vender. E aqui, o abrir. Tá, vamos colocar o verbo. O modo. O modo. O tempo, professora, o tempo, isso não tá legal, o tempo, o que mais? Pessoa, que saudade de vocês, né? Vocês me ajudando aqui a organizar as ideias, né? Modo, tempo, pessoa, número, agora a gente coloca a conjugação. E vamos pôr o radical. Para cada verbo a gente vai tirar isso aqui, para você entender. Então, vender, vamos lá. O modo, o tempo, a pessoa, o número, a conjugação e o radical do verbo. Vejam que a gente consegue sempre repetir estes itens, né? Do verbo abrir também. O modo, o tempo, a pessoa, o número, a conjugação e o seu radical. Professora, por que você está fazendo isso? Para você aprender bonitinho. Quando você encontrar o verbo, você não vai ter como errar. Então, a professora vai colocar sempre na primeira pessoa. Só que agora eu vou me juntar a vocês. Eu vou colocar na primeira pessoa do plural. Então, vamos colocar o verbo falar. Eu vou colocar aqui, falamos. Nós falamos. Ó, nós vendemos, gente. O que será que nós vendemos, né? Vamos lá. Opa! Vendemos. E abrimos. Então, eu coloquei todos numa pessoa. Vamos lá? Modo. Certeza? Certeza de que nós fizemos a ação? Certeza. Qual é o nosso modo, então? Nosso modo será o modo
indicativo. Então, aqui eu tenho certeza, né? Modo indicativo. Tempo. Nós falamos quando? Aí eu vou entender assim, ó. Nós falamos sobre isso agora. Nós vamos usar o advérbio. Por quê, professora? Porque se você colocar nós falamos ontem, vai dar ideia de passado. Então, sempre tem que ler direitinho o texto e descobrir, porque tem alguns verbos que precisam do advérbio para entender essa noção temporal, tá bom? Então, nós falamos agora, então nós falamos. Então, aqui eu tenho, vou colocar o meu tempo, vai ser o tempo presente. Pessoa, falamos, lembra? Eu falo, tu fala, ele fala, nós falamos. Então, vai ser a primeira pessoa. Essa pessoa está sozinha ou está junto? Nós falamos. Tem quantas pessoas aqui? Mais de uma. Então, eu tenho o meu número plural. Então, eu tenho o meu verbo na primeira pessoa do número plural. E a minha conjugação? O meu verbo é o verbo falar. Ele termina em ar. Então, ele é da primeira conjugação. Vou abreviar, tá, amores? E o radical desse verbo? Ficou fácil. Veja o que você fez. Você não retirou o ar? O que ficou? O fal. Então, o radical do verbo é o fal. Fácil, tá vendo? De novo, vamos lá. Meu verbo aqui é vender. Meu modo, certeza, nós vendemos, né? Agora. Então, o meu modo é o modo indicativo. O meu modo indicativo e o meu tempo. Vendemos quando? Agora. Presente. Tempo presente. Pessoa. Vendemos sozinho? Eu vendemos? Não. Nós vendemos. Então, eu tenho a primeira pessoa, nós. Estava sozinha essa pessoa? Não, nós, professora, não tem como. Então, aqui, plural. Então, nós é a primeira pessoa do plural. E a conjugação? O meu verbo termina em ar, ou ir. O meu verbo termina em ir, gente. Então, eu tenho a segunda conjugação. Tá? Porque terminou em er, tá? Se você quiser colocar aqui do ladinho, er. E o radical? Você não separou o er ali na hora que você encontrou a conjugação? O que ficou dele? O vende. Então, o vende é o radical, tá bom? Agora, vamos para o abrir. O modo é o modo indicativo. O modo indicativo está também, abrimos. Agora, o abrimos, então, está no tempo presente. Pessoa, abrimos. Eu abri, tu abriste, ele abriu, nós abrimos. Opa, nós, primeira pessoa. Primeira pessoa, aí eu vou colocar aqui nós, né? Ali eu deveria ter posto para vocês, para facilitar. Até é bom vocês colocarem sempre, para vocês lembrarem qual é a pessoa que vocês estão trabalhando, para não confundir a primeira do singular com a pessoa do plural. Primeira pessoa, nós, né? Que número? Sozinha ou junto? Mais de uma pessoa. Plural. Conjugação. Vamos lá. O meu verbo abrimos, ele tem o ir. Então, eu tenho a terceira conjugação, certo? Ir. E o radical do verbo? O que eu retirei? O ir. O que ficou? Abre. Então, este vai ser o meu radical, tá bom? Então, vejam, nós separamos aqui o verbo, né? Tiramos do verbo todas as partes necessárias para conhecer essa palavra. O verbo, então, ele é flexionado em modo, tempo, pessoa, número. Ele pertence a uma conjugação e ele possui um radical.
Aí você vai me perguntar, prof, por que a gente tem que saber tanta coisa sobre o verbo? Você vai entender aos poucos, com certeza, para você aprender a flexionar direitinho esse verbo, ok? Para entender o nosso verbo, né? Você já agora acabou de receber todas essas informações, sua cabecinha já está aí cheia e agora nós vamos trabalhar com os verbos que são chamados de verbos regulares. Meu Deus, professora, o que é isso? Então vamos lá para a gente entender. Não é difícil, é tranquilo, tá? Então se você puder, retome essa aula, assista ela devagar, novamente, vá separando. Que você precisa entender que um verbo, ele tem então as flexões e ele pertence à conjugação e ele tem um radical. Resumindo, é isso, né? Então agora você vai ler aqui comigo que os verbos, eles podem ser chamados de verbos regulares ou verbos irregulares. Tá, então vamos entender o que são verbos regulares. Olha só, a professora vai colocar um verbo aqui, ó. O verbo estudar. O verbo estudar da primeira conjugação, né? Primeira conjugação. Vamos já de cara retirar aqui a parte da primeira conjugação. Então, o que eu tenho ali? Ar. Vamos fazer diferente, espera aí. Vamos fazer assim, ó. Estudar, vamos colocar aqui, ó. Ar, primeira conjugação. Como que eu sei que esse verbo é da primeira conjugação, queridos? Porque eu retirei a desinência, né? E encontrei o ar. Então, o ar significa que ele pertence à primeira conjugação. O que ficou aqui? Estude. Então, vamos lá. Qual que é o radical do verbo estudar? Ah, esse giz não tá legal. Vamos de novo. Qual que é, então? Opa, esse aqui está melhor. Qual que é o radical deste verbo? Estude. Ó, estão me entendendo? Estou fazendo com vocês, me acompanhem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou conjugar esse verbo e nós vamos descobrir. Agora a gente quer saber o seguinte, ó, se esse verbo é regular ou se esse verbo é irregular, tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar aqui as pessoas que eu vou utilizar para conjugar. Ó, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, o eles ou elas. E vamos conjugar esse verbo então. Gosto de fazer isso aqui só para a gente se organizar aqui na ordem, né? Então vamos lá. Eu estudo. Tudo no presente, tá? Então vamos lá. Eu estudo. Tu estudas. Ah, esse tá bem melhor. Tu estudas. Ele ou ela estuda. Nós estudamos. Vós estudais. E eles ou elas estudam. Amores, vamos procurar agora ficar bem calmos para encontrar a resposta para a minha pergunta. Esse verbo estudar, ele é regular ou ele é irregular? Não sei, professora, como é que eu vou saber? Olha lá. Observem o que nós fizemos no começo. O que a gente fez aqui? Nós fizemos a separação da conjugação com o radical. Qual é o radical do verbo estudar? Estude. O que eu vou fazer para descobrir se ele é regular ou irregular? Eu vou ver se o radical do verbo se repete em todas as pessoas. Olha que legal. Eu estudo. Então vamos lá. Estude até aqui. Vejam lá, presta atenção, junto comigo. Vejam isso. Ó.
Eu tenho o mesmo radical em todas as pessoas deste tempo. Significa que até agora ele é regular. Eu vou conjugar esse verbo em todos os tempos. Presta atenção. Vou conjugar no presente. Se no meu presente o meu radical for o mesmo, eu vou ter... Então, eu vou fazer aqui do ladinho. Ó, vamos fazer ele no... Então, eu fiz no presente, né? Vamos conjugar ele no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito. A senhora vai abreviar aqui, tá bom? Vamos conjugá-lo no pretérito mais que perfeito, porque eu preciso fazer isso em todos os tempos para declarar se ele é regular ou regular ou irregular. Então, o meu futuro do pretérito e o meu futuro do presente. Então, vejam só. Então, vejam. Agora eu vou pegar o meu verbo e eu vou para... vamos para a terceira pessoa. Então, eu estudo, tu estudas, vamos para o pretérito perfeito. No pretérito perfeito já aconteceu. Então, eu estudei. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudais, ou estudastes. E eles estudaram. Mudou? Não mudou. Então, até aqui, o meu radical, ele continuou o mesmo. No imperfeito, eu estudava. Então, vamos lá. Vou escrever ele aqui, ó. Aqui a gente tem o estudei. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. Vejam, o meu estudo manteve-se. Então, ainda não mudou. Eu continuo com o mesmo radical. Mais que perfeito. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudares, eles estudaram. Não mudou. Então, o meu radical também ficou igual, né? E eu conjuguei assim, ó, estudava, estudara. Veja que está sempre se mantendo, ó. Ô, professora, aqui está errado. Estudava. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que o meu verbo, ele vai ser chamado de regular ou irregular, dependendo do radical na hora que eu for conjugar. Se o meu radical, ele permanece, não muda, em todos os tempos e em todas as pessoas, esse verbo vai ser chamado de verbo regular. O que é um verbo regular, então? É aquele verbo em que o seu radical, ele permanece em todas as pessoas e em todos os tempos. Ele nunca muda. Entenderam, meus amores? Então, eu posso chamar o verbo estudar de verbo regular, certo? O verbo amar também, né? O verbo amar, ele não muda. Eu amo no presente, eu amei no passado, perfeito? Eu amava, eu amara. Veja, amo, vai se repetindo. Se o radical do verbo, ele se repete durante toda a conjugação, em todos os tempos, em todos os números e pessoas, eu tenho um verbo regular. Só para terminar aqui então, né? Pretérito perfeito, eu estudaria. No futuro do presente, eu estudarei. Então, eu tenho o verbo estudar como verbo regular, certo? Então, vamos lá, né? Bastante informações hoje. Então, nós temos um verbo que é flexionado em modo, tempo, número, pessoa e que também pertence a uma conjugação, que pode ser primeira conjugação ar, segunda conjugação terceira conjugação ir. E esse verbo, ele vai separar-se, né, dentro da palavra, o verbo. Você vai dividir o verbo em radical e vai dividir ele em desinência.
A desinência é a conjugação. Quando você retira essa parte que é a desinência, o que acontece? Você encontra a conjugação do verbo, sem flexionar, certo? Quando você faz isso, você está descobrindo, aprendendo se o seu verbo é regular ou irregular. Professora, como é que fica um verbo irregular então? Ele vai mudar. Vamos pegar um irregular aqui então. Tá? A professora vai mudar e você vai perceber então que ele vai sofrer alterações. Tá? Vamos lá. O verbo que sofre alteração, ele é chamado de irregular. Sabe qual verbo que vocês sempre sofrem? Como professora, posso falar isso? É o verbo ser. O verbo ser, ele é irregular. Por que ele é irregular, professora? Porque ele nunca se mantém no radical. Ó, vocês querem ver uma coisa? Vamos colocar o verbo ser aqui. Vamos retirar do verbo ser a conjugação. Olha para vocês verem como que pode ser. Então, aqui a gente está falando de verbos irregular. Um verbo irregular é aquele que não se mantém. Então, a conjugação do verbo ser, ele é terminado em er. Olha isso. Sobrou o S, tá? O que você vai fazer? Você vai conjugar esse verbo. Eu, tu, ele, nós, ela, né? Vós e eles e elas. Olha como esse verbo muda. Qual é o radical do verbo ser? A gente não retirou, né? O radical dele vai ser o S. O que vai acontecer aqui? Eu vou conjugar. No presente, então, o verbo ser, né, um verbo de estado, e ele vai indicar, então, eu, professora. Eu sou professora. O meu estado hoje é professora.